Em que momento ela era chamada de burra? Nos momentos em que ele ia ensiná-la, nos momentos em Ok. que ele ia direcioná-la, porque Isso. a irmã era muito Não, inteligente. sim, entendi. Então o pai dizia: "Você não pode, você tem que ser melhor, você tem que ser boa também, você Ok. é burra e Ou por aí vai". seja, ela era chamada de burra quando ela estava em momentos de aprendizagem. Então ela não conseguia aprender ou Exato. ela errava alguma coisa, aí o pai ia lá e falava: "Ó, você errou, você é burra". Ou você não fez certo, você é burra. Então, o que o cérebro entende? Que em situações que envolvem aprendizado, o Vinícius sofre. Então, meu cérebro entende assim, ó, em situações que gera aprendizado, o Vinícius entra em sofrimento. Porque naquela época que ele era criança, ele era chamado de burro. A criança, como uma criança se sente ao ser chamada de burra? É uma dor Fica terrível. tensa, sente Isso. dor. Então, o que o cérebro faz? Ah, entendi. Então, quando o Vinícius entra em processo de aprendizagem, gera dor para ele. O que eu vou fazer? Vou bloquear esse processo de aprendizagem. Porque aí ele não entra mais em processo de aprendizagem, então ele não sofre mais. Gente, é assim que funciona o cérebro, que foi o que você muito bem falou. E aí, se nós fizermos uma correlação com Provérbios 6:22, que foi o texto que você citou Uhum. aqui, ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando for grande não se desvia dele. Ou seja, tudo que você fala para a criança, ela aprende. Então, se eu falo assim para a criança, ó, você é burra, você é burra, você é burra, burra, aquela criança, que é o exemplo da sua cliente, cresceu. Cresceu. O que o pai dela fez? Ensinou o caminho que ela tinha que andar, ensinou que ela era burra. E ela se vê burra. E Se ela, via. e ela andou por esse caminho. Pô, meu pai fala que eu sou burra e os filhos Exatamente. acreditam no que os pais falam. Sempre. Então a criança fala assim: ai caramba, meu pai me chamou de burra. Por mais que a criança não queira aceitar, ela acredita naquilo. Por quê? Porque ela acredita no pai e na mãe. Os filhos acreditam nos pais. Então, os pais falando assim, ó, filho ou filha, você é burra, ele está ensinando o caminho para a criança. Você vai andar num caminho que você não vai conquistar, que você não vai aprender, porque você é burra. Aí a criança anda por esse caminho e Exato. dá um trabalho em atendimento terapêutico, porque aquele adulto não quer viver aquela vida. Só que existe uma diferença entre o que nós sabemos e o que nós acreditamos. Eu sei que eu sou um adulto, então assim, ó, o terapeuta está aqui do meu lado, falando que eu sou potente, que eu tenho capacidade, que eu tenho condições. A Bíblia fala que eu tenho dons, que eu tenho talentos, eu sei disso. Só que eu não consigo acreditar. Por quê? Porque o meu pai, a minha mãe, ou professores, ou figuras de autoridade, como você muito bem falou, colocaram na minha cabeça que eu sou burro, que eu sou burra. Me ensinaram esse caminho. Gente, e gera um sofrimento emocional danado. Então, para eu concluir a minha fala, enquanto você não resolver esses bloqueios emocionais que você tem, você vai viver em constante sofrimento emocional. O bloqueio emocional é um gerador constante de sofrimentos emocionais. Você não vai avançar. E isso vem na tenra idade, como a Dulce muito bem falou. E aí tem um detalhe, Vini, Hum. e minhas irmãs. Por que te gera sofrimento emocional? Porque é uma trava maior do que você. Nossa, é bem maior que Só que eu você. quero te dar uma notícia boa. Entre aspas, porque se você É decidir, maior enquanto enquanto você a não pessoa. conhece, Isso, bom, porque né? vamos arrumar essa fala que é maior. Isso, vamos aqui Vamos arrumar ajeitá-la. essa fala, vai. Esse bloqueio, até agora, Hum, ele era mais forte porque você não conhecia, não sabia por que estava travada ou por isso. que está travada. Ok, Mas a ok. partir do momento que você conhece, você vai ser motivada, instigada e levada ao quê? A decidir romper com esse bloqueio. Só que eu já vou te deixar claro, não é tão Hum, simples assim. É fácil, mas não é tão simples. Porque o cérebro ele não quer ter trabalho. Não quer, não quer. Ele quer continuar. O cérebro da gente só quer três coisinhas maravilhosas. Ele só quer sexo, ele só quer comida, ele só quer dormir, porque são geradores de prazer. O cérebro não quer ter trabalho, não quer acessar dor, e você vai ter que acessar a tua dor. Você vai precisar entender qual o caminho para esse desbloqueio. E o desbloqueio começa por uma decisão. uhum. E olha, as mesmas pessoas que te desbloquearam, ou melhor, que te bloquearam na infância, que aí são os pais, as figuras de autoridade, professor. Quem é Nossa, professor professor. aqui? É. Professor, se você é homem de Deus, mulher de Deus, no caso a mulher, né, que geralmente vai nos assistir. Uhum. Você é instrumento do céu ou do inferno? Agora já vou deixar claro desse jeito, porque se você for do inferno, humilhar tuas crianças, você vai enfiar um monte de bloqueio nesses meninos e você não Vai, entende que você é um instrumento do diabo está para sendo. paralisar a próxima geração, para não viver É. o propósito do Senhor em exponencialidade.
É isso mesmo. Então, pais, tem o pai que quer bloquear. Agora, pais, vocês precisam se ressignificar, porque os teus bloqueios se tornam transgeracionais. Você passa de geração em geração. Quer um bloqueio? Aqui eu vou trazer um bloqueio geracional, que vem de gerações. Mulheres que têm uma vida, vamos pensar aqui, mulheres que vivem em prostituição. Um dos bloqueios, tá? Que gera. Olha, é uma forma de viver a vida totalmente geracional. Esse bloqueio, porque, vamos pensar aqui, uma mulher que se prostitui. Essa mulher que vai se prostituir, aí as pessoas podem dar vários motivos, mas o fato é o seguinte, não é o prazer de estar lá. É alguma trava que essa mulher tem que a leva a fazer isso. Eu tenho um exemplo depois. Porque eu trabalhei já com uma moça em que ela tinha essa dificuldade. Aliás, a mãe dela. Ela decidiu romper. Mas a mãe viveu na prostituição e vive, acredito que ainda até hoje. Na época que eu trabalhava com ela, também vivia. Essa mãe vivia, mas assim, nunca foi por prazer. E as mulheres que falam que é por prazer é porque elas precisam elas não podem mostrar-se vulnerável, tem um orgulho ali. Ainda mais hoje, no século XXI, né? Com empoderamento feminino. Exato. Que mulher que fala, não, eu não gosto de estar na prostituição, mas eu tô lá. Muitas falam, não, é profissão, e agora é isso mesmo, é o que eu quero. Você entendeu? Porque vamos pensar... Mas a gente sabe que isso é fruto de bloqueio emocional, lógico que não você não vai ensinar, se você já se prostituiu, ou teve essa história, você não vai falar, você não vai desejar isso para tua filha ou para o teu filho. Verdade. Jamais. Profissão tem que enfiar na cabeça para ela aliviar aquela dor que ela tem lá internamente. Então, ela tem que enfiar na cabeça dela que é a profissão para ela conseguir levar aquela vida. Mas o fato é o seguinte, é uma questão transgeracional de um bloqueio que vai para várias vertentes, várias formas de viver a vida. Eu estou dando exemplo da prostituição, mas pode ser mulheres que não conseguem encontrar propósito de vida, não conseguem encontrar profissão nenhuma. Então, o que gera esses sofrimentos? Bloqueio. Tem algum bloqueio ali que é gerado logo na primeira infância. Eu atendi um homem, vou trazer um exemplo aqui, ó. Nós falamos de ensina a criança no caminho em que deve andar, né? Sim. Eu atendi um homem, um tempo atrás, em que quando ele era criança, o pai dele mostrava filmes eróticos para ele. Por quê? Porque o pai não queria que ele fosse homossexual. Ele me falou isso no setting terapêutico. Ele falou, Vini, eu tive muito acesso a filmes eróticos com 7 anos, porque meu pai não queria que eu fosse gay. Então ele me mostrava cenas eróticas de homem tendo relações com mulheres, e meu pai falava, ó, é assim que você tem que ser. E aí, quando essa criança de 7 anos cresceu completamente complexada, não conseguia largar a pornografia. E por que ele veio me procurar? Porque ele havia terminado um relacionamento justamente porque havia traído a namorada. E não tinha sido a primeira vez. Só que ele não conseguia, sabe assim, ele não conseguia largar isso. Por quê? Porque foi um modelo que foi colocado na cabeça dele. A pornografia, a erotização. Então imagina uma criança com 7 anos assistindo filmes sendo estimulado por uma autoridade, pelo próprio pai. Deus, porque assim, ó, uma criança assiste um filme erótico, quando um amigo vai colocar, tem um impacto. Sim. Agora, se essa criança de 7 anos vai assistir porque o pai está falando, assiste, porque você tem que assistir, porque quando você crescer você tem que ser macho, gera um impacto totalmente diferente na cabeça. E isso gera um sofrimento emocional terrível para esse homem e para a mulher que está se relacionando com ele. E se nós vamos trazer agora a visão de quem está na igreja. Muitas pessoas dentro da igreja, ao ver uma situação como essa, ou casal se separou, por quê? Porque o cara traiu, porque está envolvido com pornografia. Mas que mau caráter, hein? A Bíblia fala que a gente tem que ser santo, a Bíblia fala isso, a Bíblia fala aquilo. Gente, mas existe uma diferença muito grande do que a Bíblia fala, e claro que o que a Bíblia fala é a própria palavra de Deus, só que nós fomos construídos. A nossa infância nos moldou. Aquele versículo, Provérbios 6:22, é verdade mesmo. Você ensina a criança no caminho em que deve andar, quando ela cresce, ela não se desvia. O menino que é ensinado pelo pai a ver filme erótico com 7 anos, quando ele cresce, ele não se desvia desse caminho. É difícil. Não é assim, falta de caráter, não tem vida com Deus, é promíscuo, larga esse cara mesmo. Tá. E a mulher também sofre, porque o que leva uma mulher
se sentir atraída por um homem que assiste pornografia. Tem bloqueio emocional dessa mulher também. Também. Então, assim, quando você vê um casal que está em sofrimento emocional, a gente não pode falar assim, ó, ah, não tem vida com Deus, por isso que está acessando pornografia. Ah, não tem vida com Deus, por isso que trai a esposa. Não é fácil assim. E a gente só consegue ter, eu só passei a ter esse olhar quando eu passei a ser um observador dos dramas familiares. Então eu comecei a ver muitas mulheres em sofrimentos emocionais e homens também, justamente porque aquele versículo que diz ensina a criança no caminho em que deve Jesus andar amado, é a maior é a verdade. maior verdade da Meu face da terra. Deus, Você Deus. vai bloquear o seu filho, aí quando ele crescer, ele vai viver, ou ela, né, Ou ela. em constante sofrimento emocional. E enquanto nós não descobrirmos a origem, amor, do sofrimento emocional, não consegue resolver.